esperava ganhar mesmo. Você vê pelo sorriso dela, quando sentiu que estava garantido a medalha de prata. A Kelly Holmes tem 33 anos, as duas posam para a fotografia com as respectivas bandeiras e vão dando a volta da vitória, portanto, aí lado a lado. Um gesto bonito das duas atletas que realmente brilharam nessa prova dos 800 metros. A gente lembra de novo, né, Werneck, que a Mutola é a única remanescente da Golden League dessa temporada que tem chances do bônus de $1 milhão em barras de ouro. Basta vencer mais uma competição. Mais uma competição. A Natália Krumcheliova, da Rússia, chegou bem perto da Kelly Holmes, da Grã-Bretanha. E como você falou, não tivemos a Steffi Graf. Portanto, apenas 7 atletas femininas participando dessa prova. A Krumcheliova, que também tem 30 anos de idade, 1,66 m de altura, acabou ficando na terceira posição. 100 metros para homens, afinal, você vai acompanhar aí o Tim Montgomery e a Marion Jones. A Marion Jones não está presente. E o Tim Montgomery, o que ele vai conseguir? Nós vamos acompanhar tudo isso aqui na sequência. E nos 100 metros também para mulheres. Kelly White, a expectativa. Serão provas que nós vamos recapitular para você no Mundial de Atletismo que acontece em Paris. Jana Black, a ucraniana, que em 2001 no Canadá acabou conseguindo superar a Marion Jones, vencendo a medalha de ouro. Muita coisa pela frente para você. John Godina, os outros atletas que fazem parte do arremesso de peso. Tudo isso para você na sequência aqui pela ESPN. Alô novamente a você, amigo da ESPN em todo o Brasil, com imagens do Stade de France, em Saint-Denis, em Paris, na França. A gente acabou de acompanhar a vitória da Maria Mutola nos 800 metros, vencendo, portanto, aí a medalha de ouro no Campeonato Mundial. Vamos fazer uma recapitulação do que aconteceu em outras provas. Na prova do arremesso de peso, a final do arremesso de peso com o John Godina, o americano. A gente lembra que a melhor marca, o recorde mundial, pertence também ao americano Randy Barnes, 23 metros e 12 centímetros. Aí o Kevin Toth, 7 quilos, 260 gramas Esse no peso. É o competidor da Bielorrússia que vem de uma suspensão por uso de drogas, hein? Pouco mais de 21 metros. Aí no seu arremesso pela primeira rodada. Vocês perdoem aí essa medição em pés e polegadas. Pouco mais de 21 metros, deu para perceber ali na marca no gramado. É muito próximo da marca de 22 metros. O Kevin Toth fica na segunda posição depois da primeira rodada. Vamos ver a segunda tentativa, né? É, a segunda tentativa. Que beleza, hein? Foi o melhor lançamento no arremesso de peso. O ucraniano, você viu ali a placa com WR, representando o recorde mundial que foi estabelecido pelo Randy Barnes. Godina na 9ª posição, muito abaixo. Marcaram ali a falta, parece que tocou no topo. Bom, protestou, mas como diz aquele ditado cearense, quem protesta já perdeu. Acabou na 9ª posição, portanto, o John Godina. A gente lembra que não adianta reclamar, ele vai falando exatamente isso, deixe isso a cargo dos juízes. É a melhor política realmente. Adam Nelson com a sua 4ª tentativa. Quarta etapa, hein? São 7 tentativas para os atletas.
7 quilos, 260 gramas. É bom lembrar que o peso masculino é maior do que o peso feminino. Olha só, hein? Um bom lançamento, portanto. 21 metros, hein? Praticamente o dobro, né, Werneck? O peso para as mulheres, 4 quilos. Aí o ucraniano Belanov, sua terceira tentativa. Ultrapassa a marca dos 21 metros. Foi suficiente para ficar com a medalha de bronze. Kevin Tol agora com a sua sexta tentativa. Queimou 2 tentativas depois. Também queimou de novo. Saiu fora do círculo. Extremamente frustrado. E aí o seu técnico também bastante frustrado. Portanto, Mikhnevich, da Bielorrússia, é o campeão. Adam Nelson, dos Estados Unidos. E em terceiro lugar, Pironov, da Ucrânia. Muito bem, voltamos agora com imagens ao vivo do Stade de France. E vamos escutar então a Maria Mottola. Muitos fãs da Europa, né? Os seus admiradores na Europa e nos Estados Unidos. Ela que morou durante 10 anos em Eugene, em Oregon. Ela cresceu praticamente nos Estados Unidos. Ela praticamente fez toda a sua formação como atleta nos Estados Unidos. Apesar de morar na África do Sul hoje em dia, né, ela ainda mantém muito contato com seus amigos nos Estados Unidos. E a pergunta é se ela tinha certeza de que ela ia ganhar. Uma hora ela deu uma olhadinha para Kelly Jones como se dissesse, não, talvez ela vá ganhar, mas não. Ela chegou à conclusão de que poderia ganhar. As duas treinam juntas, aliás, são boas amigas. Ela fala exatamente isso, exalta que ela não tinha muita confiança nessa prova, atleta da Grã-Bretanha, que acabou chegando na segunda posição. E ela ficou muito satisfeita exatamente por isso. É uma revelação a Holmes. Agora a pergunta sobre a única remanescente, ela que é a única, nós já lembramos disso, que precisa vencer os 800 metros para ganhar $1 milhão de bônus. É a única vez na história do Golden League que apenas uma atleta fica permanecendo, faltando 3 provas para o final, né? E a última competição será em Bruxelas, na Bélgica. E ela diz, eu tenho que estar preparada para ganhar este $1 milhão. Tá aí, portanto, sempre sorridente, satisfeita, muito contente. A Maria Mottola de Moçambique, que nós acompanhamos de escutar agora na entrevista. Nós continuaremos com a cobertura do Mundial de Atletismo aqui pela ESPN, ao vivo para você, e também fazendo uma recapitulação do que aconteceu nas provas anteriores. Amanhã, a partir das 3h30 da tarde, horário de Brasília. Hoje começamos a cobertura às 3 horas da tarde. Já vimos a final, portanto, dos 800 metros para mulheres. A vencedora foi a Maria Mottola. Vimos também as eliminatórias dos 200 metros e dos 100 metros com barreira. Vamos agora ver o salto triplo. Jonathan Edwards. É uma verdadeira legenda no atletismo mundial. Jonathan Edwards, da Grã-Bretanha. Pouco mais de 16 metros o Jonathan Edwards. Você vê a marca do recorde mundial e o recorde do campeonato ali, além dos 18 metros. 18,29 é o Jonathan Edwards, é o recordista. Mas ele ficou muito abaixo de sua melhor marca, muito abaixo mesmo. Estava sentindo uma contusão, foi eliminado e anunciou então que estava encerrando a sua carreira. Kenta Bell aparecendo agora. Fica com a 6ª posição. A gente teve o Jadel Gregório também participando. Ali Van Sands, de Bahamas. É um bom salto, hein? Ele tem todo o biótipo do saltador dessa modalidade, o salto tríplice. Agora o cubano.
Europa que tem uma ótima tradição em salto tríplice. Betanzos fica com a medalha de prata. Christian Olsson, da Suécia. Primeiro salto, né? É. Olha só o salto do Christian Olsson. Essa foi a marca da vitória, Werneck, 17 metros e 72 centímetros. Ele está invicto nesta temporada. O brasileiro Jadel Gregório, com a marca de 17 metros e 11 centímetros, ficou, portanto, na 5ª posição no Campeonato Mundial. A gente volta com muito mais na sequência. Voltamos com a Stacy Draguila. No salto com vara, portanto, para as mulheres. E ela está se preparando para o ano que vem, nos Jogos Olímpicos de Atenas. Nos 100 metros para mulheres também. Vamos recapitular a prova. A expectativa da Kelly White e a Jana Block, também a ucraniana, vencedora. Na sequência, assim que nós voltarmos no intervalo comercial. Para a final dos 100 metros para mulheres, uma recapitulação da prova que tem o recorde mundial com a Florence Griffith Joyner, 10:49 em Indianápolis em 88. Aí a Tori Edwards, que também fez parte, como o Werneck falou, ela faz parte dos 100 metros e dos 200 metros, a americana. E o recorde da competição é da Marion Jones, Jana Block da Ucrânia. Esteve muito bem na semifinal. Ela que bateu a Marion Jones em 2001 em Edmonton, no Canadá. Está correndo na pista número 2. Aí a francesa. Francesa de 29 anos. Christine Aron. Ela passou 2 anos afastada, ela foi mãe. Katerina Tanu, da Grécia. A grega Tanu foi medalha de prata nas Olimpíadas de Sydney. Vai largar na pista 4. Kelly White, que esteve muito bem também na sua bateria. Vem com uma ótima temporada. Chandra Stirrup vem muito bem nessa temporada, também com vitórias na Golden League. Era uma das candidatas a ficar com $1 milhão, acabou perdendo. Atleta de Bahamas, portanto, larga na pista número 6. E ela, a famosa Gail Divas, a veterana com 36 anos. Aí a concentração muito séria, Divers, que depois ficaria, né? Nós vamos fazer uma recapitulação dessa prova. Ela ficaria eliminada, seria eliminada da prova dos 100 metros com barreiras. Alan Bailey, da Jamaica. País que tem uma grande tradição em atletismo. É uma esperança da Jamaica. Tudo pronto, portanto, para a prova dos 100 metros para as mulheres. Aí a Kelly White na pista 5. A seu lado na pista número 6, a Stirrup. Bom, normalmente a Marion Jones seria a favorita, não está disputando o Campeonato Mundial, porém. Na pista número 3, a atleta da França, Aron. Ali você vê exatamente naquela tomada os alto-falantes, né, para as atletas. Jana Block da Ucrânia também. Na pista número 2. Não vale. A Divers ergueu o braço, hein? Mais uma vez, quem foi? A Gail Divas. A mesma coisa que ela já tinha feito naquela prova em que acabou eliminada dos 100 metros com barreiras.
Aí você percebe que a atleta acabou pedindo para que a prova, a largada fosse cancelada. Portanto, as atletas voltam a se concentrar para o posicionamento. Agora nas suas marcas, portanto. Aí você vê a atleta da Ucrânia. Aí a Zana Bloch. Pista 2. Aí a pista 3, a francesa. Essa é a Aron. A grega Tanu a seu lado. Aí mais uma vez voltando para a atual campeã da prova dos 100 metros. A ucraniana Zana Bloch. Mas é difícil apontar uma favorita nesta prova. Acho que há muita igualdade. Em primeiro plano, a jamaicana Bailey. Largada valendo, os 100 metros. Recorde mundial 10:49, recorde da pista 10:70. Stirrup, Kelly White vai partindo pelo meio, vai vencer a prova americana. Kelly White na pista 5 vence a prova. E talvez a Tori Edwards tenha ficado com a medalha de prata, hein? Vamos ver. Vamos aguardar. Ela vinha muito bem na pista 1. A Zana Bloch não esteve bem desde a largada. Olha a recuperação, Werneck. Que chegada. Que chegada sensacional. Divers foi a última colocada nos 100 metros. E eu acho que a Chandra Stirrup ficou com a terceira posição. Eu acho que a Zana Bloch não conseguiu nada. 10 segundos e 85 centésimos para a Kelly White. Vamos ver de novo aí a repetição da prova na pista número 7. A Divers que vai perdendo contato. Agora, na primeira, a Tori Edwards vinha liderando na pista 1, Werneck, que perde no final. E a Zana Bloch correndo ali ao lado da Terry White foi ficando para trás. Chegou muito mal. Olha lá, que domínio, que chegada sensacional. Então foi a americana que vinha lá por dentro, que chegou na segunda posição. Duas americanas, portanto, e a corredora de Bahamas, a Chandra Stirrup. E agora muitas vaias aí, vamos saber o que está acontecendo. Parece que existe uma expectativa da Tanu ter chegado em terceiro, a Aron ter chegado em terceiro lugar. A corredora francesa. Exato, que largou na pista 3. Olha, a Kelly White está olhando apenas para frente, não quer saber de quem está ao seu lado. Ao seu lado ali era a corredora de Bahamas, a Stirrup. E as duas quase se tocando. A Kelly White teve uma chegada sensacional. Que concentração, que força para se recuperar. Aí você vê a ucraniana, atual vencedora, atual campeã, era campeã da prova, agora passando o trono para a americana. Passando a coroa para a americana nessa prova, que venceu a Kelly White com 10 segundos e 85 centésimos. Muito bem, portanto, aí na tela. Ficou com a terceira posição. Pensei que tinha sido a Chandra Stirrup, mas você reparou ali pela alegria da Zana Bloch que ela acabou com pelo menos uma medalha. Talvez portanto aí o motivo dos apupos aí dos franceses, porque a Aron acabou ficando para trás, né? E para mim era a Chandra Stirrup, mas foi uma decisão no Photoshop. Mas uma ótima corrida a da Kelly White. E perguntam se ela está satisfeita. Ela diz: estou muito satisfeita com o campeonato mundial, mas temos outras provas aí. E eu tenho que me concentrar no que vem aí pela frente. E a pergunta é sobre a competição que ela tinha disputado nos Estados Unidos. E ela estava esperando fazer abaixo de 10 segundos e 80 centésimos ou 8 décimos nesta temporada. Venceu com 10,85, portanto, ainda com a marca de um beijo no rosto, a americana Kelly White.
A pergunta é se ela está planejando aí outras coisas, se essa prova para ela é, digamos, um trampolim para outras coisas, sobretudo porque a Marion Jones deve voltar a competir. A gente ressalta mais uma vez que a Marion Jones, que não participou da prova exatamente por ter dado à luz. Vamos ver aí quando nós voltarmos também a prova dos 100 metros para os homens, uma recapitulação também da prova que já aconteceu assim que nós voltarmos do intervalo comercial. Em Paris, e ele participa da prova, Werneck. É o recorde do campeonato de Maurice Greene, que era o antigo recordista mundial. Aliás, o homem que vem dominando os 100 metros nos últimos anos, mas desta vez não estava para o Maurice Greene. Ele já vinha mal nas disputas da Golden League, e aí ele sentiu alguma coisa, continuou na prova, porém, mas não tinha mais condição. Portanto, aí a decepção do atleta americano, que também faria parte dos 4 por 100 da equipe que disputaria, e a equipe americana que disputaria, o Maurice Greene, que foi campeão olímpico em Sydney, terminou a segunda semifinal mancando E a em oitavo pergunta lugar. é se é o mesmo problema que ele tinha sentido na véspera. Ele disse que não. Ele disse que ele sentiu um puxão no quadril. No momento em que ele largou, ele disse que tentou continuar, mas não tinha condição. A pergunta sobre os 100 metros, ele dá um sorriso e fala, não dá pé, né? Brincadeira, não dá nem para responder, né? Ministério das Perguntas Cretinas. Campeão em 97 em Atenas, em Sevilha em 99, em Edmonton em 2001. Portanto, Maurice Greene fica de fora, uma pena. Poderia tentar aí o tetracampeonato da prova dos 100 metros. Mas vamos então aí para a prova. Tim Montgomery dos Estados Unidos. As melhores marcas dos 100 metros. Maurice Greene, 9,79 em 99. Donovan Bailey, que chegou a estabelecer o recorde mundial. Aí o Tim Montgomery, a sua ficha. É o em favorito. 2001, né? É o favorito, o Tim Montgomery. Ele vai na pista 6. Aí o Bernard Williams. O americano também. Campeão americano nessa temporada. Bronze no Mundial em 2001. O Maurice Greene, que foi eliminado, tem em sua carreira 3 dos 4 tempos mais rápidos para os 100 metros rasos. Inclusive o antigo recorde mundial de 9,79, que acabou perdendo para o Tim Montgomery. É o Darrell Brown. Darrell Brown de Trinidad e Tobago. Que já tinha dado o Ato Bolden como um grande corredor. Corredor radicado nos Estados Unidos. Dwayne Chambers, da Grã-Bretanha. Pista número 5. Todos prontos, portanto, aí para a largada da prova. Darrell Brown, Darren Campbell, Dwayne Chambers, Tim Montgomery, Bernard Williams, ali o nigeriano Dejin Aliu, o Chena Emedolu e o Kim Collins. Todos prontos para a largada, está valendo a prova dos 100 metros rasos para homens. Uma chegada muito próxima na pista número 1, vai chegando. É o Kim Collins. A vitória é do Collins, que você vê com o número 12,26. Kim Collins, a maior zebra, acaba vencendo a prova dos 100 metros, superando todos os grandes nomes, Werneck. Ele que é de São Cristóvão e Neves, uma pequena ilha, e St. Kitts e Nevis, no Caribe. Exatamente. E uma particularidade, ele se recusa a fazer treinamento com peso, que é um treinamento hoje que é standard, é rotineiro entre todos os velocistas. Você vê que ele não tem realmente aquele físico de quem faz musculação.
o John Drummond, o Maurice Green, todos eles fazem treinamento com peso. O Kim Collins diz, eu não, meu treinamento não tem nada disso, e, entretanto foi lá e ganhou. Tim Montgomery na prova não ganha. John Drummond havia sido desclassificado. O Maurice Green, um homem que rotineiramente corre abaixo dos 10 segundos, foi eliminado, ficou em último lugar na sua bateria. E aí aparece este corredor Collins de St. Kitts e Nevis. As pessoas perguntam aonde? Isto fica no Caribe. E ganha a medalha de ouro nos 100 metros rasos. Olha só, hein? 10 segundos e 7 centésimos. O Collins marca ali, você vê com o joelho na frente lá na pista número 1, e os outros 3 que ficaram na sequência marcaram 10 e 8, Werneck. Olha, e não é um grande tempo, realmente não é um grande tempo, 10 e 07, nós falamos o Maurice Green rotineiramente corria abaixo de 10, é o tempo mais lento nesta prova desde 1983, quando Carl Lewis ganhou, com exatamente este tempo. Olha só. Campeonato mundial daquela. Então, uma marca que há 20 anos já era conseguida. Mas o importante é o seguinte: a medalha de ouro vai para St. Kitts and Nevis. É, São Cristóvão e Neves, hein? 40 mil habitantes, essa pequena ilha do Caribe. Aí a repetição, portanto, da largada, prestar atenção na pista número 1, exatamente onde o Kim Collins acabaria vencendo a prova. Pelo meio, os atletas da Grã-Bretanha, os 2 americanos, entre eles o recordista mundial, o Tim Montgomery. E o Collins largou muito bem. Ele tem aí uma vantagem. Olha lá, e o Kim Collins chegou muito bem. Ele quase perde no fim, hein? Mas ele se inclinou muito bem, se deitou sobre a fita, olha lá. Opa! Foi uma chegada muito igual. Mais uma vez, a reação dos atletas na largada. E a medição do Photoshop é feita pelo peito. Darrell Brown de Trinidad e Tobago, Darren Campbell e Dwayne Chambers, todos eles, segundo, terceiro e quarto colocados da prova, ficaram com 10 segundos e 8 centésimos. O Collins vinha muito bem, morreu um pouco no fim, mas ele soube se inclinar sobre a fita e ganhou no Photoshop. Kim Collins, portanto, medalha de ouro. O Montgomery ficou com a 5ª posição, recordista mundial. E aí, parabéns, portanto, para o Kim Collins, vencedor da medalha de ouro nos 100 metros para homens.